a Deus. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela vida da diaconisa. Vai estar falando da parte do Senhor para nós nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor a tua serva, a tua filha, teu vaso, o teu instrumento. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor derrama a unção do Senhor sobre a vida dela, Pai. Reveste da tua armadura, meu Deus. Cobre ela com a bênção e unção do Senhor. Pai, que o Senhor já venha repreender, meu Deus, aquilo que não provém do Senhor na vida dela. Que o Senhor vai jogando por terra, Deus, toda e qualquer influência maligna. Espírito Santo de Deus, visita a casa dela, o esposo dela, meu Deus, a filha. Visita, meu Deus, o trabalho, meu Deus, vai cuidando da tua serva, meu Deus, vai levantando ela conforme a vontade e o querer do Senhor. Pai, que o Senhor visita nossos corações e nós estejamos preparados para receber do Senhor nessa noite. Que a mão poderosa, protetora do Senhor, meu Deus, conduza a tua filha, a tua serva e a cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Amém. Dani, você passa para nós com os envelopes, se tiver alguém para ofertar. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor dizimistas e ofertantes dessa casa. Nós colocamos nas mãos do Senhor, meu Deus, o departamento financeiro da tua igreja, meu Deus. Vai entrando com o teu mover, com a tua providência. Pai, aqueles que contribuem e aqueles que não podem. Espírito Santo, derrama, meu Deus, da bênção do Senhor sobre as nossas vidas todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Quero agradecer a Deus por eu estar aqui, por eu estar na casa dele juntamente com os irmãos. Comentei lá no grupo da família que eu passei por dias de lutas, mas que o sol tinha raiado. E eu louvo ao Senhor pela minha saúde, o bem mais precioso que nós temos. E às vezes nós não damos valor a pequenas coisas que a gente faz todos os dias. Levantar, arrumar para ir para trabalhar, lavar os cabelos, né? E às vezes quando você está doente, você está num leito de um hospital, você dá valor nessas coisas. Você poder caminhar, vir para a igreja, organizar a sua casa. São coisas que nós damos valor quando nós estamos doentes, né? Quando nós estamos ali impossibilitados de fazer coisas pequenas. Mas Deus nos sustenta, amém? Abre a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, vou ler o versículo 1, 2 e 3. E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo... Amém. Eu não vou ler as parábolas, por enquanto. Pode sentar, pode glorificar o Senhor pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, porque Ele é bom. Porque Ele tem nos sustentado. Amém? Antes de eu entrar na ministração, eu queria falar sobre a nossa cidade, Pires do Rio. Enquanto a irmã Nilzete orava, teve um momento que ela orou por Pires do Rio e eu fiquei pensando, o espírito suicida que está sobre essa cidade. Ontem, eu não vi o noticiário, mas uma colega de trabalho minha falou que outro jovem se matou, tirou sua própria vida. Mais uma pessoa, em tão pouco tempo, tirou a sua própria vida. E nós estamos vivendo dias tão difíceis, e a gente conversava sobre isso, e a gente falava o quanto essa geração está fraca, o quanto as pessoas têm sido enfraquecidas pelos problemas, pelas advergências do mundo, da vida, pelas coisas que nos acometem, e o quanto os pais têm sido negligentes. E eu me coloquei, às vezes, em algum momento, me enquadrei. Quanto os pais têm sido negligentes com os filhos, têm criado pessoas que estão se tornando cada vez mais frágeis.
uma geração de filhos, de crianças e adolescentes que não aceitam não, que não podem se decepcionar nunca. E aí a gente falando sobre esse assunto, e uma professora falou assim que uma mãe consultou a psicóloga, né, uma pessoa, para saber como ela tiraria o filho das redes sociais para ele diminuir a questão de telas, mas sem parecer chata para o filho. Aí a pessoa está falando, mas espera aí, o primeiro ponto está aí, como assim? Sem parecer chata? Mas você é a mãe da criança. Mãe é chata mesmo. Mãe tem que, né, fazer coisas que o filho não quer. Mãe tem que pôr limites e regras que o filho realmente não quer. Agora a mãe está com um filho, né, cheio de nome toques, como que eu vou falar isso para ele sem parecer chata para o meu filho? E aí os filhos são totalmente bajulados e recebem tudo o que querem, os pais não podem serem chatos com os filhos. E a gente vê esse tanto de suicídio acontecendo no meio dos jovens também. E hoje em dia não é só jovens e nem adultos, criancinhas também estão se matando. Crianças de 10, 11, 12 anos estão tirando a própria vida. E aí eu deixo aqui a minha reflexão para nós, enquanto pais, e eu quero depois até combinar com a pastora, a gente está querendo fazer, né, um movimento com os jovens, um evento com eles para tratar de um assunto, e a gente podia colocar esse assunto na pauta. A depressão, a fragilidade de como enfrentar a dureza da vida, os problemas que têm que ser passado por cima. E muitas vezes as pessoas não estão conseguindo passar por cima dos problemas, os problemas estão passando por cima das pessoas. E aí nós estamos vivendo aí essa cidade, vendo essa cidade tão pequena, com esse índice tão grande, suicida entre as pessoas. Amém? Que nós possamos refletir e continuar orando por nossa cidade, pelos nossos jovens. Enquanto eu escutava a oração da irmã Nilzete, eu orava para Deus, pedia, Senhor, me dá a estratégia para eu trabalhar com os jovens, questão de depressão, questão de fragilidade emocional. Me trata, me cura para eu poder testemunhar também, né, em alguma área. Amém? Perdoa-me, Senhor, pelas minhas fraquezas e usa-me conforme a tua vontade. Irmãos, capítulo 15 do livro de Lucas é muito, mas muito conhecido mesmo. O Senhor Jesus, ele trata aqui de um assunto, e eu trouxe essa ministração há alguns dias para os jovens, e eu quero trazê-la para nós hoje. Os primeiros versículos que eu li aqui, Jesus estava sendo questionado. Jesus estava comendo com publicanos e pecadores. E então aparece fariseus e escribas reclamando, murmurando a respeito disso. E falando com Jesus e questionando, né? Jesus estava comendo ali, fazendo uma refeição com essas pessoas chamadas de pecadores, pelos fariseus, né? Porque os fariseus se intitulavam pessoas santas. Então, Jesus estava ali com pecadores comendo, levando a palavra. Então, Jesus é chamado no cantinho lá, peraí, Jesus, vem cá. O senhor está aí dentro, está aí nessa casa e nesse lugar comendo com os publicanos e os pecadores, mas que mestre é o Senhor, né? Eles questionavam Jesus e Jesus então contou algumas historinhas para eles. Que na verdade não era história, era um recado direto para aquelas pessoas. Jesus ali sendo questionado, pondo Jesus ali à espreita. Por que será que Jesus estava comendo com aqueles pecadores? E aí nós sabemos que Jesus veio exatamente para quem necessitava dele. Aquelas pessoas que se auto-intitulavam boas e santas não precisavam. Mas Jesus estava ali justamente com aquelas pessoas que estavam doentes espiritualmente.
e precisavam ser curadas, precisavam ter as suas dores sanadas. Então Jesus está naquele lugar, comendo com os publicanos, com os pecadores e levando o reino dos céus a eles. E aí Jesus conta 3 histórias muito conhecidas, que é da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. E em todas essas histórias, Jesus está revelando mais do que aquilo que está perdido, está revelando alguém que está procurando quem está perdido. Jesus se revela quando ele mostra aquela mulher procurando aquela moeda que se perdeu. Então eu posso entender que o que Jesus contou aqui foi histórias de um pai muito amoroso, um pai que quer muito que aquelas pessoas sejam achadas, que elas sejam encontradas. Aquela mulher varre a casa, tira os móveis do lugar para encontrar aquela moeda. Jesus faz assim conosco. Às vezes Deus usa uma pessoa para ir lá na boca de fumo, onde tem uma pessoa que vai ser resgatada. Isso é Jesus se mostrando através daquela mulher, tirando todas as coisas do lugar para procurar aquela pequena moedinha. Jesus se revela quando ele conta a história do pastor que deixa tantas ovelhas e sai à procura de uma. Ele se revela um pai zeloso, um pastor zeloso, que cuida, que quer bem, que quer todos juntos. Ele vai atrás daquela ovelha. Então, Jesus está contando isso à porta de um lugar, de uma casa, para um escriba que estava questionando ele. Então, ele fala, conta essa história desse pastor. Mas o pastor deixou as 99 e foi atrás de uma que havia se perdido. Com essa história, Jesus estava querendo se revelar para aquelas pessoas. E talvez eles não entenderam. Jesus estava se revelando, falando de si mesmo através dessas parábolas. E então Jesus chega numa das parábolas mais conhecidas, que é a do filho pródigo, que aí sim ele revela mais ainda, não o filho, mas quem é o pai. A parábola do filho pródigo, tão conhecida, não fala tanto de quem está perdido, mas fala de um pai que busca alguém que se perdeu. E aí, quando a gente olha para essas parábolas que Jesus contou, a gente vê que ele resgata alguém ou alguma coisa. E aí eu ouvi uma ministração a respeito dessas histórias que Jesus contou, e eu achei muito interessante, porque na parábola da moeda perdida, da dracma, a dracma é um objeto. E os objetos não sabem que estão perdidos. E aquele objeto foi perdido dentro de casa. Aquela mulher perdeu a moeda dentro de sua casa, só porque moeda é um objeto, não sabe que está perdido. Então, a mulher faz de tudo para encontrar aquela moeda que está dentro da sua própria casa. E às vezes tem pessoas assim dentro da igreja, que estão na igreja, mas estão perdidos e nem sabem. Vêm aos cultos, cumprem a liturgia, mas estão perdidas em si mesmas e nas suas obras. Porque talvez não teve um encontro íntimo e verdadeiro com o autor e consumador da nossa fé. Apenas cumpre alguns ritos, está na igreja, está no banco todo culto, mas está perdida. Só que o pior, ela não sabe. Assim como aquela moeda que não tem sentimentos, que aquela mulher vasculhou tudo para poder encontrar. Só que Jesus se revelando, ele mostra que ele vai atrás, que ele usa alguém para nos encontrar. Felizes de nós que podemos ser encontrados por ele. Aliás, eu inverti a ordem das parábolas aqui, né? Jesus também conta a parábola da ovelha que se perdeu. E o animal, quando ele se perde,
Ele sabe que ele está perdido. Só que ele saiu com suas próprias pernas e se perdeu. Uma vez eu perdi uma cachorrinha minha, chamava Nina. Ela ficou quase uma semana perdida. Eu fui caminhar na pista, ela foi atrás de mim, eu mais a Dani. Foi não? Eu sei que eu saí, ela foi atrás. E ela não retornou mais. Ficou quase uma semana, pastora, desaparecida. Eu postei foto dela, procurei essa cachorra durante vários dias e não encontrei. Um dia, eu estava chegando em casa, ela estava lá no portão. Ela ficou perdida, mas ela sabia que estava perdida, eu tenho certeza, que ela só parou de procurar a casa dela quando ela encontrou. Os animais sabem que estão perdidos. E aqui Jesus contou a parábola da ovelha que estava perdida lá fora. Ela sabia que estava perdida, foi encontrada pelo pastor, porque o pastor deixou as outras lá no aprisco e saiu à procura dela até encontrar. Mesmo ela sabendo que estava perdida, o bom pastor foi atrás dela. Jesus se revela mais uma vez e nos mostra a sua misericórdia. Às vezes alguém sai porque quer da igreja mesmo, dos caminhos do Senhor, sabe o risco, sai por sua conta própria e seu próprio risco, sabendo das consequências. Mas mesmo assim, Deus usa alguém para ir lá atrás dele. Mesmo assim, Deus usa uma circunstância para aquela pessoa entender que o lugar dele é aos pés do Senhor. Às vezes, Deus usa um louvor em algum lugar. Às vezes, Deus usa uma pessoa até de fora. Às vezes, Deus usa alguém da família. Às vezes, Deus usa uma doença. Mas Deus faz alguma coisa para que aquela pessoa seja resgatada. E a última parábola, que é a do filho pródigo, que é a mais conhecida. Como essa parábola revela o caráter de Cristo. E um tempo atrás, quando eu lia essa parábola, eu entendi que ela diz mais a respeito do filho mais velho do que o moço que foi e gastou tudo. E ela revela essencialmente a bondade do Senhor Jesus, quando ele olha de longe aquele filho. Aqui na Bíblia fala que o seu pai pula no seu pescoço, o abraça, o beija, lhe dá um anel, uma roupa, uma sandália. Enfim, nós conhecemos tudo que o pai fez com aquele filho. Só que o interessante é que na dracma estava perdida sem saber, a ovelha estava perdida sabendo. E aqui do filho, nós temos 2 filhos que estão perdidos. Um que está fora e o que está dentro. Às vezes, eu já escutei tantas ministrações com essa parábola, mas a grande maioria, foi focando no que o filho mais novo fez. Mas e o filho mais velho? E o filho mais velho? Bom, primeira coisa, a palavra do Senhor diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. O mais velho também recebeu a sua parte. O filho mais velho, ele era praticamente a representação do pai, o primogênito. E quando o filho mais moço decidiu ir embora, a Bíblia não fala nada o que o mais velho fez ou disse a respeito disso. Ele se omitiu. Ele não repreendeu o mais moço. O filho mais velho, o papel dele seria praticamente o do pai nessa situação. Aqui não diz nada a respeito do filho mais velho ter repreendido ou ter conversado com o mais moço sobre a decisão dele. E ainda fala que o pai repartiu entre eles. O filho mais velho, além de não se posicionar em relação ao que o mais moço fez, ele pegou a parte dele na herança também. Porque fala que repartiu entre eles.
E aí nós vemos que o filho mais velho, quando o moço se retorna à casa do pai, qual que é a atitude do mais velho? O mais velho nem quis entrar na festa. E aí a parábola termina inconclusa. Termina com o pai tentando convencer o mais velho a entrar para comemorar a volta do mais novo. Quando eu ouvia essa parábola, eu ouvia as ministrações, eu pensava só no que o filho mais novo tinha feito. Que coisa errada. Pegou tudo, foi embora. Mas e o mais moço? Qual é a atitude do mais velho, aliás? Qual é a atitude do mais velho? Ele se enciuma quando o filho mais moço retorna. E aí nós vemos, quando a gente olha para esse contexto nas igrejas, nós vemos ciúmes também. Uma vez eu fiquei enciumada. Tinha muitos anos que eu congregava na igreja Nazareno, mas eu ficava muito na minha. Eu não me envolvia. E um dia chegou uma moça nova na igreja. Poucos dias ela estava lá tendo oportunidade, fazendo as coisas, trabalhando, e aquilo ali subiu ao meu coração como uma coisa ruim. Falei, poxa vida, mas eu estou aqui há tanto tempo, eu não tenho a oportunidade que ela está tendo, ela está fazendo isso, ela está fazendo aquilo. E ela fazia, e ela estava presente em tudo, estava envolvida em tudo, e eu lá no meu cantinho. Eu me senti o filho mais velho. Isso acontece muitas vezes. Só que o filho mais velho, ele tem acesso a tudo. Ele não faz porque ele não quer. A fazenda era dele, o pai não falou para ele, mas meu filho, tudo que eu tenho é seu. Só porque ele não acessava, ele não tinha essa intimidade com o pai dele. Mas ele era o primogênito. Por que ele não acessava? Por que ele não ia lá e pedia, pai, me dá aqui um carneiro, um cabrito para eu comemorar com os meus amigos? O pai falou, o pai fala aqui na parábola, dando essa liberdade, mas meu filho, tudo que eu tenho é teu. E às vezes nós tratamos Deus assim. Bom, eu sou crente, tem 20 anos que eu estou na igreja, mas eu não acesso direto na fonte. Tem 20 anos que eu me batizei, mas estou sentada no banco. Eu ainda não acessei direto a fonte. Aí entra um que se batizou ontem. Arregaça as mangas e fala, eu vou fazer tudo para o reino. E faz, está à frente, faz movimentos. E aí o filho mais velho, que é batizado há 20 anos, que está sentado no banco todos os cultos, fica enciumado. Ele não acessou direto na fonte, direto no pai. E que é achar ruim quando alguém chega ontem e já acessa a fonte, direto. Alguém já viu isso acontecer? Eu passei por isso. Eu passei por isso. Já viu aqueles novos convertidos, cheios de gás? Assim foi aquela menina lá na Nazareno. Chegou na igreja, se batizou e estava animada e queria fazer tudo. E eu fiquei enciumada. Aquele momento ali, eu era o filho mais velho da parábola. Por que muitas vezes Deus nos dá acesso e nós rejeitamos? Ontem eu trouxe uma mensagem para os meninos aqui na igreja, falando sobre a ressurreição de Cristo, o sacrifício dele, nos referindo à Páscoa ainda. E eu falei que o sacrifício do Senhor, ele nos traz vários benefícios, além da salvação, que é o bem maior. Só que junto com ela, nós temos tantos benefícios que ele pode nos proporcionar, só que nós não acessamos por algum motivo. Espera aí, o véu já não foi rasgado? Ele não falou lá na cruz que estava tudo consumado? Por que nós não acessamos? A mesma coisa aconteceu com o filho mais velho. Ele não tinha acesso àquilo que era do pai, mesmo sendo o primogênito. Mesmo fazendo tudo o que o pai queria ali naquele lugar, naquela fazenda. Sabe por quê?
Ele estava tão perdido quanto o filho mais novo. Só que o caçula, ele foi sincero. Falou, ó pai, eu quero saber disso aqui não, me dá tudo que eu vou gastar mesmo. Só que chegou lá na frente, aconteceu algo que ele se arrepende, que ele retorna, que ele se humilha e é recebido de braços abertos. Só que o que está dentro e está perdido e não sabe, termina inconcluso a história dele. Jesus não concluiu. Terminou com os dois na porta e o pai tentando convencê-lo a entrar. Mas não fala se ele entrou. Sabe por quê que não fala? Porque Jesus estava exatamente na porta de uma casa, conversando com um escriba, tentando convencer aquele escriba. Por que ele estava sentado lá com os pecadores? E o escriba que estava ali questionando ele, continuou ali. Por que o Senhor está comendo aí com os pecadores? Como se ele quisesse dizer, nós somos os santos. Por que o Senhor não está conosco? Nós somos os santos. O escriba que estava questionando Jesus era o irmão mais velho. Os publicanos e pecadores que estavam naquela casa, à mesa com o Senhor Jesus, era o caçula. Que nós possamos nos deixar ser encontrados pelo Senhor. Eu estava perdido e fui achado. A pior situação nessas parábolas é a do filho mais velho. Que nós precisamos ficar atentos. Outro dia, eu vi a irmã Evelyn testemunhando que o marido dela estava convidando pessoas lá no trabalho para vir para a igreja. E, às vezes, pessoas dentro da igreja, perdidas em si mesmas. O que Jesus falou aqui não é história, é a realidade. Ele não contou uma historinha. Nós precisamos ficar atentos para não sermos o filho mais velho e começar a acessar tudo aquilo que ele já deixou escrito para nós. Já tem um testamento no nosso nome. Por que que nós não acessamos ainda? Que eu não seja o filho mais velho. E que se por algum motivo eu chegar a ser o mais novo, que eu retorne logo. Sabe por quê? Ele sempre vai estar nos esperando. Não importa o erro que eu cometi. Ele me aguarda, assim como o pai dessa história, que pulou no pescoço daquele filho. Creio que aquele filho estava mal cheiroso, maltrapilho. Mas o pai, quando viu de longe, nem esperou ele chegar até a porta. Ele correu. É assim que Deus faz com a gente. Quando a gente dá o primeiro passo, ele vem e faz todas as outras coisas. A irmã Evelyn falou que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Irmã Evelyn não, irmã Slaine. É isso que Deus faz conosco. Quando Ele nos avista de longe, espera aí, a Jéssica deu o primeiro passo, ela vai fazer? Então deixa eu colocar uma sandália nos pés dela. Deixa eu colocar um anel de ouro no dedo dela. Deixa eu dar uma túnica nova, uma roupa nova. E sabe o que aquele filho mais novo pediu para o pai? Só para trabalhar na fazenda. O pensamento dele era esse. Não, eu vou só trabalhar lá na roça do meu pai. Só que o que Deus tem para nós não é só isso. Por isso que eu disse que a cruz nos traz o grande benefício da salvação, que é o bem maior. Mas muitos outros benefícios que o filho mais velho não acessou, eu preciso acessar. Quando o pai coloca a sandália, o anel, a roupa e faz a festa, são os benefícios que eu tenho em servir um Deus que é misericordioso, que é bondoso, que é grande para nos perdoar. Amém? Que eu possa começar a acessar de verdade tudo aquilo que a cruz me dá por direito. Tudo aquilo que a cruz me dá por direito. E quando é que eu tenho esses direitos na cruz?
quando eu creio no sacrifício, quando eu obedeço, quando eu vivo, quando eu faço para a obra, quando eu amo de verdade ao meu semelhante. Hoje eu cheguei aqui e pedi perdão ao Senhor, porque às vezes nós somos ingratos. Eu estava doente há poucos dias e parece que hoje eu me senti assim tão ingrata com o Senhor, nas minhas atitudes. Eu falei, Senhor, me perdoe. Me faça mais cristã, de verdade, para amar de verdade as pessoas. Porque às vezes a gente pregar, ler um texto e falar é bem fácil. Mas lá no dia a dia, na pele mesmo, acontecem algumas coisinhas que às vezes eu me envergonho. Eu falo, Senhor, como que eu faço? Me ajude, me ensina a trilhar. Às vezes eu fico pensando na vida de pessoas que eu quero modelar, para ver se funciona melhor. Senhor, fulana tem a vida assim, assim, eu vou tentar fazer parecido para ver se flui. Modelar alguém que você conhece, alguém que você acompanha, que faz coisas dignas, que louvam ao Senhor. Que nós possamos compreender de fato que Deus está à nossa espera sempre e que eu possa ser achada todos os dias pelo Senhor. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.